Voltamos com o Metrópole em Debate. Erivânia Salles do Montese trabalhou de carteira assinada e depois entrou no auxílio-doença. Nesse período de auxílio-doença, ela deve continuar contribuindo para o INSS, professor? Não, Luziano. A pessoa que está com o auxílio-doença, ela está incapacitada para o trabalho, então ela não deve contribuir com esse período. Maria da Silva, do Conjunto José Walter, trabalhou durante 3 anos em uma empresa e quando saiu não deram baixa na carteira dela. Quando chegar no período dela se aposentar, isso vai gerar algum problema? Vai sim, porque como o INSS não tem a data de saída dela na carteira, o INSS não tem como saber qual é o tempo que ela trabalhou, exceto se a empresa não assinou a carteira, não deu baixa na carteira, mas informou no sistema GFIP, que é a Guia de Informação de Previdência e FGTS. Se ela informou essa data, Luziano, no sistema vai estar a data de rescisão e aí a carteira não vai ser problema. Maria de Lourdes Quintino Cunha diz que tem um filho de 21 anos de idade que tem problema de convulsão. Ela deu entrada no INSS para conseguir o auxílio-doença e foi negado. Ele tem mais de 15 meses de contribuição. O que deve fazer para conseguir esse auxílio, professor? Olha, ele pode recorrer às juntas de recursos da Previdência Social no prazo de 30 dias após o resultado que indeferiu o benefício dele. O Raimundo Antônio Lima de Freitas, do Quintino Cunha, tem 26 anos de carteira assinada e 55 anos de idade. Como ele deve proceder para conseguir a aposentadoria? 26 anos? 26 anos de contribuição e 55 anos de idade. Olha, ele tem que ter 35 anos de contribuição, então aí em termo aí mais quase 10 anos para que ele ainda continue contribuindo, porque só com 35 anos, independentemente da idade, você terá direito à aposentadoria. Lúcia Goretti de Fortaleza, com quantos anos de idade ou de contribuição a mulher pode se aposentar? A mulher com 30 anos de contribuição, independentemente da idade, ou se ela tiver 60 anos de idade, teria que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, dona Antônia Maria Barbosa dos Santos do Bom Sucesso faz o seguinte relato. Ela diz que tem câncer de mama e vai fazer uma cirurgia de retirada da mama. Ela tem pouco tempo de contribuição e recebe o LOAS. Como transformar o LOAS em aposentadoria ou auxílio doença? E qual a contribuição que ela pode pagar para que os filhos tenham direito a algum benefício um dia? Olha, quem tem LOAS é porque não tem renda, não tem remuneração, então não contribui com a Previdência. Ela teve um benefício assistencial deficiente físico, então nesse caso ela não pode contribuir. Se ela trabalhar, a Lei 12.470 de 2011 alterou a Lei 12.813 de 91, 8.213 de 91, dizendo que se a pessoa que tem um LOAS e trabalhar, o benefício fica só suspenso. Então já foi um avanço. O benefício fica suspenso enquanto ela trabalha e depois ela volta a contribuir. Então, se ela quiser contribuir, o benefício vai ser suspenso. E ela vai ter, os filhos dela vão ter direito a uma pensão por morte caso ela venha a falecer. E se ela tiver uma incapacidade, um agravamento do benefício assistencial que ela tem, com as contribuições que ela está fazendo, nesse agravamento ela poderá até ter uma aposentadoria por invalidez. Francisco de Assis, do José Walter, disse que sofreu um acidente quando tinha apenas um mês de carteira assinada. Ele perdeu o movimento da perna e outra perna ficou menor. Quais os direitos que ele tem? Olha, se ele tiver uma incapacidade permanente para o trabalho, ele poderá ter direito à aposentadoria por invalidez. Ou então, se essa incapacidade para o trabalho for provisória, ele terá direito ao auxílio-doença, porque com uma contribuição só, sendo acidente, não tem carência, então ele terá direito ao auxílio-doença no mínimo. Eliene Lemos, do Planalto Ayrton Senna, diz que quando o pai dela faleceu, deixou o dinheiro registrado em cartório para uma filha dela. Ela foi ao INSS e foi negado o recebimento desse dinheiro. O que ela precisa fazer para conseguir esse dinheiro, professor Paulo? Procurar um advogado, porque nesses casos que tem resíduo de pagamento, somente com a alvará judicial que o benefício poderá ser sacado no INSS. Carlito Damasceno, Planalto Ayrton Senna. Ele disse que levou uma pancada na cabeça quando era criança, agora vive tendo problemas de desmaio e toma remédio controlado. Ele tem direito ao auxílio-doença, hoje ele está com 32 anos de idade. Olha, se ele tiver contribuído com pelo menos 12 contribuições antes desse problema, ele terá direito ao auxílio-doença. Virnamara Henrique Jorge é professor e o patrão dela só paga as férias quando terminam esse período de férias. Isso é correto? Não. As férias ela tem que ser pagas até 15 dias antes do início do primeiro período. Mesmo que ela seja parcelado, as férias têm que ser pagas totalmente
até 15 dias antes do início do primeiro período das férias. Dona Maria Elizabeth da Vila Velha, a mãe da Dona Maria tem 53 anos de idade, ela nunca contribuiu com o INSS. Com quantos anos ela poderá se aposentar? Somente se ela começar a contribuir a partir de agora e a partir de 15 anos de contribuição que ela terá direito à aposentadoria. Luiz Vanderlei, a pessoa com 28 anos de contribuição tem que trabalhar mais quanto tempo para se aposentar? Se for mulher, com mais de 2 anos de contribuição, chegando a 30, ela se aposenta. Se for homem, com 7 anos de contribuição, porque teria 35 anos de contribuição. Pergunta do Alexandre da Silva Pinheiro, do bairro Bom Jardim. Ele trabalhava e teve um problema na coluna e ficou parado de 2008 a 2011. Quando ele voltou ao trabalho, a empresa o demitiu. A doença chamada espondilite dá direito à pessoa se aposentar? Espondiloartrose deve ser, viu, Luciano? Espondiloartrose é anquilosante. É um problema na coluna e esse benefício é isento de carência. Ela poderá se aposentar se ela estiver incapacitada permanentemente para o trabalho. Se não, seria só um auxílio-doença até que ela tenha o retorno à possibilidade de trabalho. E ele disse também, professor Paulo Bacelar, que está sem receber da empresa e também do INSS. Bom, aí ele teria que ver se ele tem ainda prazo para recurso para que possa reintegrar ele no benefício. Ou então procurar o Poder Judiciário para ser restabelecido aquele auxílio-doença, ou então entrar com ação trabalhista contra a empresa para a empresa pagar o salário, já que o INSS diz que ele está capaz para o trabalho. Dona Maria Celi da Vila Manuel Sado tem 14, 15 anos de contribuição. A última vez que teve carteira assinada foi em 2008. De lá para cá, não tem contribuído. E ela pergunta, há risco de perder o que já contribuiu? Ela não perdendo, com quantos anos se aposenta? Hoje ela tem 47 anos de idade. Não, ela não perde o que ela já contribuiu. Agora, ela só vai ter direito à aposentadoria se ela tiver 30 anos já contribuído, ou então com 60 anos de idade, tendo já 15 anos de contribuição. Uma telespectadora ou um telespectador que não quis se identificar diz o seguinte: a minha irmã teve câncer, ela recebia auxílio-doença, hoje ela não recebe mais. Ela tem mais de 20 anos de contribuição. Pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, se ela tiver parado de contribuir, aí ela vai ter perdido a sua qualidade segurada. Se ela tiver essa doença, no momento que ela não é mais segurada da Previdência, independente de quanto ela já pagou, ela não terá direito ao benefício. Francisco Jorge Santos da Silva, do Jardim Iracema. Ele disse que deu entrada com um pedido de aposentadoria em 2012. No sistema do INSS constam 33 anos de contribuição. A advogada dele disse que o Francisco Jorge tem outros 18 anos como metalúrgico e pergunta se tem direito à insalubridade e que se esse aspecto da insalubridade contribui para diminuir o tempo da aposentadoria. Não, o fato de receber insalubridade ou não, isso não interfere na aposentadoria, porque aí é um direito trabalhista que não tem acesso não tem influência na legislação previdenciária. O que ele tem que ter é a comprovação da exposição através do PPP. Engraçado, Luciano, porque mesmo que a empresa tenha pago a insalubridade, não seria até lógico, porque se a empresa pagou a insalubridade, seria lógico que ele teve exposição a agente nocivo, mas não funciona dessa forma. A empresa ela tem que ter um PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para informar se ele teve realmente exposição a esse agente químico, físico ou biológico. Agora, aquela história, professor Paulo Bacelar, que os trabalhadores não precisam levar um saco de papel para comprovar o tempo de contribuição, nesse caso aqui se justifica, o Francisco já está desde 2012 esperando uma resposta para essa aposentadoria? Se ele tivesse contribuído em 2013, 2014, já teria completado os 35 anos. Zenon, com certeza, essa espera que ele está deve ser através de recurso, porque a nível da primeira instância, a Previdência ela não demora esse tempo todo para decidir. Então, se ela decidiu que ele não teve exposição ao agente químico, físico ou biológico, não foi comprovada essa exposição, a INSS deve ter indeferido o benefício, ele entrou com recurso e é na via recursal que deve estar tendo essa demora nesse benefício. Professor Paulo Bacelar, o Luiz Andrade da Silva faz a última pergunta da edição de hoje do Metrópole Debate. Ele mora em Maracanã e diz o seguinte: por que não diminui a idade das pessoas para poderem se aposentar e aproveitar melhor a vida? Concordo. Então vamos fazer uma campanha junto aos nossos deputados, nossos senadores, para que a idade mínima da aposentadoria seja reduzida ou então o tempo de contribuição também. Mas no nosso caso, para o caro Luiz Andrade da Silva, o governo federal está insistentemente dizendo que as contas da Previdência Social estão em baixa
e que não dá para diminuir o tempo de aposentadoria. Pelo contrário, o governo quer aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores a caminho da aposentadoria. Na França, por exemplo, não existe aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a pessoa hoje se aposenta com 50 anos de idade, se ela tiver 30 anos de contribuição, muitos países não fazem esse tipo de aposentadoria, somente por idade. Então, em países, por exemplo, o homem e a mulher têm o mesmo tempo da idade, né, 62 anos, foi passado agora na França, 62 anos de idade para o homem e para a mulher também. Então, a gente aí espera que um dia a Previdência seja equilibrada e que a gente possa ver o que é possível para conceder o benefício e não possa quebrar a nossa Previdência. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, obrigado pela presença do Metrópole Debate. A você, telespectador, telespectadora, até o nosso próximo encontro.